ao meu querido amigo que vive no mundo ao lado, e viu esta carta digitada com calma e com muita vontade de conversar. Escrevo porque hoje a cidade parou por alguns minutos e isso mudou meu humor e a minha agenda. As pontes decidiram não baixar as passarelas até o parlamento votar um direito simples de descanso para estruturas pesadas. Ninguém caiu no desespero, mas todo mundo precisou respirar e negociar. Por aqui as coisas falam pouco, sentem pouco e lembram pouco, mas pedem respeito e horário. Há dias em que a cadeira prefere não ser arrastada, e eu aceito, o que o tecido risca com facilidade. Eu toco na madeira, espero um brilho no visor da pulseira tradutora e só depois sento com confiança. É rápido, é claro e evita brigas domésticas. Você deve estar curioso sobre como isso começou, mas eu vou direto ao ponto porque o tempo da minha rua é curto hoje. A rua está em modo econômico para reduzir desgaste, então ela prefere passos leves e conversas mais curtas no caminho. A pulseira me avisou às 8 da manhã, e eu reformulei minha agenda sem drama. Aqui a vida depende de pequenos acordos, e esses acordos fazem o dia rodar com previsibilidade. Uso um aplicativo público que registra consentimento de coisas e humanos, e as decisões ficam abertas para auditoria. Esse registro forma uma memória cívica que qualquer morador pode consultar quando surgem dúvidas. Quando um objeto se cansa, ele comunica o limite, e isso vira dado para planejamento. Assim a cidade evita colapso por excesso de uso. Eu sei que parece trabalhoso, mas o hábito tira o peso da novidade. Ao acordar eu cumprimento a cama, e ela vibra com uma luz branca suave que significa tudo bem. O lençol marca os pontos de pressão e me lembra de alternar o lado do corpo para não deformar as fibras. Eu acato porque durmo melhor e o tecido dura por mais tempo. A cozinha é meu laboratório de acordos finos. O fogão prefere aquecer aos poucos e pede um descanso curto entre fervuras. A panela da minha avó gosta de fogo médio e pede preparos com líquidos mais espessos. Quando erro, a pulseira toca uma nota grave e a panela aquece de modo irregular. Então eu paro, agradeço e ajusto o tempo de cozimento. Essa rotina não me deixa lenta, ela me deixa consciente do custo de cada gesto. O tempo de preparo continua razoável e o sabor ficou melhor. A geladeira mede suas dores internas e escolhe horários de silêncio total para poupar o motor. Nesses horários eu evito abrir a porta e guardo os alimentos de antemão. Isso reduziu o desperdício porque eu planejo mais e compro menos por impulso. O lixo não gosta de ficar cheio e manda um aviso para a casa toda. Eu levo o saco para o pátio, e o coletor automático confirma o recebimento com uma luz azul. Não há sermão, a coordenação simples. Você talvez pergunte sobre a economia, então vou te contar como o nosso mercado funciona. As coisas têm reputação pública baseada em confiabilidade, conforto e clareza de consentimento. Uma cadeira com boa reputação recebe mais pedidos de uso e mais intervalos oficiais. Isso não é glamouroso, mas produz bem-estar para pessoas e coisas. Lojas exibem relatórios de fadiga e de satisfação em painéis bem visíveis. O preço varia conforme o cuidado esperado e o descanso garantido. Quando compro um objeto novo eu assumo uma guarda responsável registrada numa plataforma do município. Não é complicado, é só um termo de respeito e manutenção mínima. Em troca eu recebo apoio técnico e instruções claras quando surge algum defeito. Se eu quiser vender o objeto, eu preciso transferir a guarda junto com o histórico de cuidados. Isso evita abandono e evita surpresa para o comprador. Serviços também entram nessa lógica. O elevador do meu prédio aceita horários de pico desde que as pessoas distribuam cargas melhor entre os andares. Antes da mudança o elevador travava por sobrecarga e queimava peças a cada 3 meses. Agora ele trabalha com menos ruído e a manutenção ficou mais barata.
No trabalho nós temos uma equipe dedicada à escuta material. Esse time cria protocolos simples para conversar com ferramentas e espaços. Um deles se chama auditoria de fadiga e calcula o risco de parada antes que ela aconteça. Quando um risco passa de certo limite, o aplicativo dispara uma assembleia cuida. As assembleias incluem pessoas e representantes de objetos, e as decisões valem por períodos definidos. Eu sei que a palavra assembleia assusta, mas aqui ela dura pouco e resolve muito. Ninguém precisa concordar com tudo, mas todos precisam compreender os limites. Essa prática diminui a culpa individual e aumenta a cooperação. Vamos para a rua, porque a parte urbana é a mais rica de detalhes. As ruas preferem variações de fluxo, assim como o nosso corpo prefere alternar esforço e descanso. Elas enviam avisos quando o piso aquece acima do ideal e pedem pausas de carros mais pesados. Em dias quentes as sombras ganham prioridade e o trânsito muda de rota por algumas horas. A cidade aprendeu que o tempo de vida do asfalto melhora quando o uso respeita as faixas de atenção. O transporte público conversa com as plataformas e com os trilhos. O metrô controla acelerações e freios conforme a condição dos túneis. Quando o túnel relata calor excessivo, o trem reduz a velocidade e abre janelas de descanso entre composições. O resultado é um fluxo levemente mais lento, mas com menos falhas e menos interrupções longas. Na educação nós ensinamos crianças a perceber toques, luzes e ritmos básicos de objetos. Essa alfabetização não é esotérica, ela usa sinais simples, repetições curtas e feedback direto. Alunos aprendem a regular a força das mãos, a ainda guardar materiais no ritmo pedido e a checar pedidos de pausa. Isso evita acidentes em oficinas e melhora o cuidado com o material escolar. Professores recebem relatórios de uso das salas e descobrem pontos de desgaste do piso e das carteiras. Mudamos mapas de sala com base nesses dados, e não com base em manias. A ciência também mudou o método. Artigos incluem consentimento dos instrumentos e registram falhas como eventos do dispositivo, e não como culpa humana. Se um microscópio pede recalibração no meio do experimento, o dado fica marcado com uma nota transparente. O leitor entende o limite do equipamento e valoriza a honestidade do processo. Na arte, a cidade virou parceira de som e de luz de forma organizada. Semáforos fazem parte de conceitos urbanos com autorização de uso e com descanso após a apresentação. Posse de luz ajudam em instalações noturnas que duram pouco e respeitam ciclos de energia. Os artistas reconhecem a carga elétrica usada e devolvem essa carga com pausas programadas. O público aceita porque as apresentações ficam mais seguras e mais pontuais. E sim, a polícia existe e funciona, mas com foco em abusos materiais e acordos violados. Arrastar móvel contra a vontade do móvel gera multa educativa, com valor baixo e orientação obrigatória. Danificar objeto por negligência grave gera reparação obrigatória e suspensão do direito de uso de certos espaços. Pessoas reincidentes participam de cursos práticos sobre cuidado e sobre negociação com coisas. Nada disso vira espetáculo, vira rotina. Eu quero falar de hospital porque foi tema sensível por aqui nos últimos meses. Equipamentos pediram revisão dos protocolos para reduzir ciclos desnecessários de teste. A direção ouviu, o parlamento avaliou e a Assembleia aprovou limites de uso por turno. Os profissionais receberam novos passos de triagem e ganharam pausas curtas entre procedimentos. O tempo total de atendimento mudou pouco, mas o número de falhas caiu muito. Pacientes começaram a perceber menos ruído e menos calor excessivo nas salas. Os monitores pediram luminosidade menor após 8 horas contínuas e ganharam escurecimento gradual. O hospital ficou mais silencioso e a equipe relatou redução de dores de cabeça. O caso virou referência pública e ajudou outros prédios a ajustar rotinas.
A lei por aqui é objetiva e clara para ler-os. Coisas possuem direitos mínimos como descanso, manutenção e não substituição súbita sem avaliação do ecossistema de paz. Direitos não são ilimitados, porque as coisas também servem a funções públicas e privadas. O critério é proporcionalidade e impacto. Se a cadeira relatar dor leve e a pessoa tiver dor forte, a negociação busca alívio para os dois lados. Em situações de risco, a prioridade é salvar pessoas, e as coisas aceitam porque essa regra está nos termos públicos. Temos um parlamento que reúne bancárias de ruas, pontes, edifícios, móveis e dispositivos pessoais. Humanos atuam como intérpretes e procuram não abusar da função. Tudo é gravado e divulgado, inclusive os tempos de fala e os pedidos de pausa. Quando a lobby forte de uma categoria, outra bancária pede estudo de impacto e o assunto vota em sessão seguinte. Isso evita decisões apressadas e evita abandono de setores menos visíveis. Nem tudo é bonito e simples, então eu vou aos conflitos. Elevadores já fizeram greve em um centro empresarial. Eles exigiram limite de carga e nova sinalização de distribuição por andar. O prédio aceitou após falhas repetidas durante 2 meses. Hoje o fluxo é menos apressado, mas quase não há travamento. Houve também um boicote de cadeiras a um evento que prometia mais horas do que pôde garantir. As cadeiras divulgaram a recusa e o evento mudou de formato e de duração. O público entendeu que conforto real melhora a qualidade do encontro. Túneis ameaçaram fechar por excesso de calor em uma semana de verão difícil. A cidade redistribuiu horários e reduziu o tráfego pesado, e os túneis aceitaram depois de testes. Aprendemos a planejar feriados de infraestrutura com antecedência. Você pode estar pensando no custo emocional de tantas conversas. Eu digo que o custo maior era a frustração silenciosa e os conceitos de emergência. Hoje a frustração diminuiu e o conceito virou manutenção preventiva. Os dias não ficaram lentos, ficaram coerentes. Alguns vizinhos achavam que as coisas iriam manipular pessoas. Isso não aconteceu porque o desenho dos sinais é limitado e auditado. Objetos não dão discursos longos, eles só emitem pedidos simples e medidos. Esse limite é parte do contrato social e é reforçado na educação. Eu gosto de cotar casos pequenos porque eles mostram a essência sem exagero. Ontem a caneca pediu uma troca de temperatura por causa de microfissuras. Eu aqueci a água um pouco menos e o café ficou ainda bom. A caneca registrou a favor e ganhou uma estrela a mais na minha lista de cuidado. E uma noite chuvosa a janela queria intervalo para a secagem da borracha. Eu reduzi aberturas e a vedação agradeceu, e a sala ficou sem goteira. Na minha rua uma lombada eletrônica pede redução de velocidade com uma luz amarela em ritmo lento. O carro responde com vibração reduzida e o pneu agradece com um sinal curto. Eu sinto menos trancos e gasto menos com troca de peças. A biblioteca do bairro Wyron acerva e gerencia pausas às estantes. Em semanas de alta procura as estantes pedem rodízio de prateleiras para não concentrar carga. A bibliotecária recebe o pedido e organiza as mudanças em poucos minutos. O leitor percebe porque o movimento fica suave e os livros voltam ao lugar com mais cuidado. As praças têm gramados que pedem recuperação após eventos. O calendário do bairro evita 3 eventos seguidos no mesmo espaço. O gramado se recupera e a praça não fecha por meses. O teatro municipal conversa com poltronas e com um palco. Poltronas pedem limpeza por setores e descanso após espetáculos longos. O palco mede vibração acumulada e sinaliza quando precisa de nova fixação. O efeito para o público é conforto e menos cancelamento por emergência. Eu sei que você valoriza a prática, então aqui vai um guia rápido que eu uso quando visito outros bairros.
Primeiro olhe as luzes e os ritmos dos espaços e tente entender o que cada cor e cada luz significa. Segundo, faz perguntas curtas com partes leves e espere resposta ou silêncio. Terceiro, registre os acordos mais importantes no aplicativo e compartilhe com quem divide o espaço. Quarto, ofereço pausas quando percebo ruído alto ou calor excessivo, mesmo que o objeto não peça. Quinto, agradeço sempre que um fluxo melhora depois de um ajuste, porque o hábito reforça a cultura. Você talvez queira saber como isso afeta as relações entre pessoas. Em geral, as relações ficam menos impulsivas e mais diretas. Quando a cadeira pede intervalo, o grupo se levanta e caminha, e a conversa ganha ar. Quando o celular pede redução de notificações, eu configuro limites noturnos e descanso melhor. Amigos começaram a marcar encontros com janelas de silêncio, e ninguém se ofende. A casa de um casal vizinho melhorou o clima quando o sofá pediu menos peso contínuo. Eles passaram a alternar posições e a fazer caminhadas curtas a cada meia hora. Eles brigam menos porque o corpo e o ambiente ficam mais estáveis. Há quem critique por considerar sentimentalismo. Eu respondo que o sistema reduz danos e organiza escolhas. O método não exige carinho, ele exige atenção. A atenção virá um bem comum. Vou falar de trabalho intelectual porque essa é a sua praia. No meu escritório negociei com a mesa um arranjo que reduz a vibração do teclado. A mesa pediu protetores de borracha e pausas de 5 minutos por hora. Eu aceitei, e minhas dores nos pulsos diminuíram. O notebook pediu menos aquecimento em jogos de teste e ganhou uma base com circulação de ar. A ventoinha agradeceu com ruído menor e a concentração melhorou. Na equipe criamos o hábito de revisar arquivos quando a rede pede redução de tráfego. Projetos ficam mais consistentes porque evitamos picos de envio perto do prazo. Reuniões longas só acontecem quando as cadeiras e a sala concordam com essa demanda, e isso corta excesso de conversa. A decisão importante se concentra e o resto sai por mensagens curtas e claras. Nas férias eu visitei um bairro que cuida de pontos como se cuida de atletas. Há planos de alimentação de energia, há alumbramentos de uso e há avaliações após eventos grandes. O resultado é queda de acidentes e de bloqueios súbitos. O orçamento público agradece com dados verificáveis e com menos obras de emergência. Os fiscais atuam como treinadores de resistência para estruturas e não como caçadores de erros. Isso muda a postura geral da cidade. Eu já vi tentativas de burlar o sistema. Há quem tente falsificar consentimento de objetos para ganhar tempo em eventos. A fiscalização usa amostras aleatórias e cruzamento de dados para detectar sinais incoerentes. As multas são pedagógicas e as repetições geram suspensão temporária de uso de espaços. Esse tipo de fraude caiu muito nos últimos anos porque o ganho não compensa o risco. Também houve casos de objetos com sinais de medo. Uma fábrica detectou esse padrão e chamou especialistas para ajustar pressões e ruídos. O ambiente ficou mais estável e as linhas de produção pararam de travar no fim do turno. A fábrica publicou os resultados em um relatório público e outras fábricas copiaram. Aqui a transparência funciona como moeda de confiança. Você me pergunta se tudo isso não tira a espontaneidade da vida. A minha experiência mostra o contrário. A vida ganhou espaço para improviso porque os limites estão claros e previsíveis. Quando eu quero mudar a rotina, eu consulto os sinais e faço uma proposta viável. As coisas raramente dizem não quando a proposta respeita limites básicos. Isso me dá liberdade com responsabilidade, e essa combinação é boa de viver. O parlamento das coisas não é um templo e não é um teatro. Ele é um lugar de pauta enxuta e de prazo definido. Sessões têm tempo fixo, locos curtos e objetivo claro.
Conflitos que exigem estudo voltam na semana seguinte com dados novos. Assuntos que exigem emergência recebem força-tarefa imediata e revisão em 30 dias. Representantes são substituídos quando abusam do tempo ou da função, e isso vale para pessoas e para categorias de objetos. Eu gosto quando os representantes de voos apresentam mapas de calor e sugerem mudanças de rota. A população entende porque o mapa é simples e o efeito aparece no dia seguinte. As pontes preferem sessões para amanhã por causa do vento mais estável, e esse detalhe vale ouro. O mais de tarde muda a tensão e complica a conversa. A cidade ajusta a agenda e todo mundo ganha. Você pode querer uma experiência prática aí no seu mundo. Eu proponho um teste de 24 horas com 4 passos fáceis. Primeiro, escolha um cômodo e reduza o ruído por 1 hora. Segundo, toque nos objetos principais com leveza e pergunte mentalmente se eles pedem a um. Terceiro, ajuste tempo de uso e força de toque conforme uma intenção simples e observe o resultado. Quarto, anote o que melhorou e mantenha o ajuste por mais um dia. Você não vai notar vozes, você vai perceber conforto, cara de falas e cara de irritação. Esse é o primeiro degrau da escuta daqui. Se funcionar, repita em um espaço público com cuidado e com observação discreta. Você vai ver pessoas mais calmas e menos filas invisíveis. Eu estou quase terminando, mas quero te contar um momento de hoje à tarde. Um smartphone denunciou excesso de notificações fora de horário acordado. Ele mostrou uma curva de cansaço e pediu uma lei de bem-estar digital objetal. A sessão foi firme e curta, e o parlamento autorizou um piloto com limites locais por bairro. Usuários receberam relatórios diários simples e breves. A qualidade do sono melhorou e a produtividade subiu em horários úteis. O aparelho trabalha com menos aquecimento e a bateria dura mais. A cidade ganha foco e ganha silêncio produtivo. Eu sorri porque pequenas regras bem feitas trazem paz para os dois lados. Talvez você esteja sorrindo aí também, e eu gosto de imaginar essa imagem simples. Não há milagre, há rotina boa. Para fechar a carta eu deixo um convite sincero. Observe uma cadeira hoje e tente um acordo de descanso antes de se sentar por muito tempo. Veja se a sua coluna agradece e seu tecido dura mais. Se der certo, me escreva com detalhes porque esses relatos viram base de estudo por aqui. Eu termino com gratidão pela sua escuta paciente e pela curiosidade que você nunca perde. Assino com afeto e com respeito aos seus vídeos. Da sua amiga que vive no mundo ao lado, envie um abraço que cabe no seu tempo e na sua casa. Muito obrigada por ouvir essa carta até o final. Se você gostou, deixe um like, inscreva-se no canal e escreva um comentário com a sua experiência. Se quiser apoiar o projeto, use o código QR no canto do vídeo ou o link na descrição para uma doação. Na descrição você também encontra obras de outras séries bem diferentes deste tema. Eu me despeço com carinho e espero você no próximo episódio.